Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira agitada, muita informação importante no Corinthians para vocês. Corinthians que já está pensando na próxima temporada, informação do mercado da bola. Corinthians junto com o patrocinador Master vai atrás de um reforço de peso a estilo Memphis Depay. A patrocinadora Master do Timão gostou muito do engajamento que o Memphis Depay deu tanto ao Corinthians como ao patrocínio e vão aí atrás de mais um reforço de peso para a próxima temporada. Informação sobre o Yuri Alberto. Será que ele fica no Corinthians? Ele deu entrevista no Troféu Mesa Redonda dizendo que fica no Timão na próxima temporada. Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes, deixa seu like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí o Thiago Salazar, trazendo a notícia quente do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão bastante agitado. E o Corinthians se reforçando para a temporada 2025. Dá só uma olhada. Com dinheiro da Esportes da Sorte, o Corinthians deve fazer mais uma contratação de peso para esta temporada, porque a Esportes da Sorte está muito satisfeita com o resultado do Memphis dentro de campo e fora de campo também, com o resultado midiático do Memphis dentro e fora de campo. Então a Esportes da Sorte já disse ao Corinthians que vai ajudar com a contratação de mais um reforço de peso. Mas qual será ou quem será este reforço de peso? Muitos nomes estão sendo cotados, muitos nomes estão sendo especulados. E eu falo cada um deles aqui para vocês, o que é verdade, o que é fato, o que é boato na contratação desses jogadores. Tem primeiro o Sérgio Ramos. Já falamos para vocês do Sérgio Ramos, 38 anos de idade, zagueiro que passou pelo Real Madrid, passou pelo Sevilha. Isso é fato. O Corinthians já conversou com o Sérgio Ramos, continua conversando com o Sérgio Ramos. Existe a possibilidade do Corinthians contratar o zagueiro que fez história na seleção da Espanha, história no Real Madrid, estava jogando pelo Sevilha, mas não joga há 6 meses futebol, ele está afastado há 6 meses do futebol. Sérgio Ramos, por pouco, não foi contratado pelo Corinthians nesta temporada. Então ele é um jogador que interessa sim. O Corinthians se interessa por mais um zagueiro, quer um zagueiro. Embora o Sérgio Ramos não seja o zagueiro canhoto, porque o Corinthians tem preferência em contratar um zagueiro canhoto, mas o Sérgio Ramos se encaixaria, se enquadraria na história do jogador de perfil alto, né? De um jogador midiático, de um jogador que pode ser contratado para também fazer barulho fora de campo. Sérgio Ramos, muita gente questiona em relação à idade dele, tem 38 anos, mas é um jogador cuja qualidade não se discute. É um excepcional jogador. O Corinthians conversa com o Sérgio Ramos. Isso é informação. O Corinthians já conversou e continua conversando com o Sérgio Ramos. Quase trouxe o Sérgio Ramos para jogar este ano no Corinthians, mas no fim das contas a contratação não deu certo, a contratação acabou não evoluindo, mas pode vir a acontecer novamente para a próxima temporada. Gabigol, o Gabigol tem possibilidades de jogar no Corinthians? O Gabigol não vai jogar mais pelo Flamengo, já se despediu do Flamengo. O Gabigol tem proposta do Cruzeiro e tem proposta também do Santos, mas o Corinthians não desistiu de contratar o Gabigol. Acontece que o Corinthians não vai entrar em leilão, não vai entrar numa disputa com o Cruzeiro e com o Santos. O Corinthians está aguardando para saber o que vai acontecer do Gabigol nessa negociação com o Cruzeiro e nessa negociação com o Santos. Se ele não se acertar com essas duas equipes, aí sim o Corinthians pode entrar na parada. Sempre foi um desejo do presidente Augusto Melo a contratação do Gabigol. Ele já falou disso publicamente, ele já falou disso abertamente. E o Corinthians tentou, no começo da temporada, a contratação do Gabigol e não conseguiu. Agora, ele está livre no mercado. Fica mais fácil, né, entre aspas, a contratação do Gabigol, do atacante corintiano. É claro que o Corinthians não está precisando de um centroavante. O Corinthians tem o Memphis Depay, o Corinthians tem o Yuri Alberto, que até segunda ordem continua no Corinthians. O Yuri Alberto que pode se transferir para o futebol da Europa, pode se transferir para a Inglaterra, mas ele continua no futebol do Corinthians, deve continuar no Corinthians pelo menos até a metade do ano, mas o Gabigol seria uma contratação espetacular por parte do Corinthians, principalmente depois que ele apareceu naquela foto vestindo a camisa do Corinthians, né? Isso mexeu com o imaginário do torcedor corintiano, mexeu com a imaginação da fiel torcida.
mas o Gabigol, por enquanto, se trata de especulação. Foi um fato, né, durante o ano, foi um fato, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol, mas neste momento não existe nenhuma movimentação a respeito. De qualquer maneira, eu posso garantir que o Corinthians não desistiu da contratação do jogador. Pode haver, dependendo das negociações dele com o Cruzeiro e com o Santos, pode haver uma tentativa de contratação, mas o Corinthians não vai entrar em leilão com essas duas equipes. Agora, outros nomes que surgem no Corinthians, o nome de Paul Pogba, do francês Pogba, ele aparece apenas como especulação nesse momento. O Pogba é um jogador que é francês, tem 31 anos, está sem entrar em campo desde setembro de 2023. Olha, mais de um ano que ele não joga futebol, porque ele foi punido por testar positivo para testosterona. Caiu no exame antidoping. E recentemente ele rescindiu o contrato com a Juventus da Itália. É um nome que surge nos bastidores, mas por enquanto apenas como especulação. O Corinthians não se movimenta para contratar esse jogador. Seria um jogador espetacular. Se encaixaria dentro deste quadro de jogador midiático, de jogador espetacular, de jogador para fazer barulho, se encaixaria. É um jogador de uma qualidade acima do normal, mas por enquanto é apenas especulação, apenas fumaça, não tem fogo em relação à contratação do Paul Pogba. O mesmo acontecendo com o Roberto Firmino. Roberto Firmino é o seguinte, ele é corintiano desde criança, né? Já admitiu que é corintiano, já admitiu que assiste aos jogos do Corinthians e que gostaria de jogar no Corinthians. Só que é o seguinte, o Roberto Firmino está no Al Ahly da Arábia Saudita, ele está com 33 anos, eu repito, tem contrato até 30 de junho de 2026, então ele tem um contrato bem amarrado com o Al Ahly da Arábia Saudita. É muito difícil fazer negócio com os árabes, e sem contar o seguinte, ele ganha 12 milhões de reais por mês. Repito, o Roberto Firmino ganha 12 milhões de reais por mês. Me lembro que no início do ano, na apresentação do presidente Augusto Melo como presidente do Corinthians, eu fiz a pergunta para ele, e o Roberto Firmino? Porque era um nome que já era especulado naquele momento. E ele disse, consultei o Roberto Firmino e o salário é impagável. Não dá para pagar um salário de 12 milhões de reais por mês para o Roberto Firmino. Então esquece, nesse momento é especulação o Roberto Firmino. Agora, o que é fato? Pode não ser considerados duas contratações bombásticas, 2 reforços de peso, mas o Corinthians já conversou com o Wendel, lateral esquerdo do Porto, continua negociando, continua conversando com o Wendel, pode vir a ser reforço do Corinthians. O São Paulo também tem interesse no jogador. O Wendel tem 31 anos de idade e o contrato dele termina no meio do ano com o Porto, jogador que vive sendo convocado para a seleção brasileira. Então é um jogador que pode ser contratado pelo Corinthians, vai depender da concorrência aí com o São Paulo Futebol Clube. E também o Soteldo. Soteldo é outro jogador que o Corinthians já está conversando. Pertence ao Santos, jogou no Grêmio o Campeonato Brasileiro, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador. E acontece que o Santos quer 30 milhões de reais para negociar o jogador. É muito dinheiro. São 5 milhões de dólares para negociar o jogador. E o Santos tem interesse também que ele permaneça na Vila Belmiro para jogar o Campeonato Brasileiro, o Santos que conseguiu a ascensão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas isso é fato. O Corinthians quer a contratação do Soteldo, já conversou com o Soteldo, já teve uma primeira conversa, quer a contratação do Wendel, já conversou com o Wendel e já teve uma primeira conversa. Então, é importante separar o que é fato do que é boato, o que é informação do que é especulação nesse momento no futebol brasileiro, para que você, torcedor corintiano, não fique iludido demais em relação às informações, em relação aos boatos que surgem nesse momento a toda hora sobre o mercado da bola. Mas que o Corinthians está no mercado da bola, o Corinthians está. E quer 4 contratações. Um lateral esquerdo, um zagueiro, de preferência um zagueiro canhoto, um meio-campista e mais um atacante, um ponta esquerda. Essas são as posições que o Corinthians tentará contratar, independentemente do que possa acontecer na próxima temporada. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? Corinthians que já tá no mercado da bola procurando alguns reforços para a próxima temporada.
Ainda tem um caso ainda do Yuri Alberto. O Yuri Alberto deu entrevista recentemente falando que fica no Corinthians, ou pelo menos é sua vontade em ficar, mas a gente sabe que vai vir propostas aí pelo jogador. O Fabinho Soldado até disse na coletiva, né, que não tem nenhuma proposta pelo Yuri Alberto no momento, mas a gente sabe que o jogador terminou o ano muito valorizado e dificilmente não terá propostas, né? A gente queria muito, eu pelo menos como torcedor do Corinthians, gostaria muito de ver mais um ano aí, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto no comando de ataque. Vamos torcer aí para o Yuri Alberto permanecer no timão para a próxima temporada. E tendo em vista isso, o Corinthians já movimenta o mercado da bola. Há várias especulações aí no momento. E a última que saiu aí é do atacante Canóbio, que foi rebaixado com a equipe do Atlético Paranaense, né? É um atacante uruguaio. E o Corinthians vai tentar fazer uma investida no jogador uruguaio. O Canóbio, que é um dos melhores jogadores do Atlético Paranaense, né? Infelizmente o time dele foi rebaixado. E com isso deve chegar algumas propostas pelo jogador. O Corinthians não é o único interessado no atacante. Vasco, Bahia e Palmeiras também vão tentar essa contratação. E o Atlético Paranaense pretende fazer jogo duro, já que uma vez precisa fazer caixa aí, né, para a próxima temporada. E sabe que o Canóbio é um dos jogadores mais valorizados do time lá do Paraná. Então o Corinthians vai tentar fazer uma investida aí no Canóbio. Não vai fazer loucuras, né? Vai apenas fazer a consulta, não há negociação no momento. É apenas uma opção para o ataque que o Corinthians está estudando aí nos bastidores, né? Ele já foi oferecido a dirigentes do Corinthians e também alguns empresários envolvidos com o Timão. Então, provavelmente deve ter novidade aí nos próximos dias, segundo essa contratação. Vocês aceitariam aí o Canóbio com a camisa do Corinthians? Seria um bom nome para o ataque do Timão? Pelo menos melhor do que Pedro Raul e Pedro Henrique, eu acho que ele é. Então deixa seu comentário, deixa a sua opinião abaixo. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, um amigo de vocês, a família de vocês, os vizinhos de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!